Olá, eu sou João Pedro Souza e seja bem-vindo ao Clima de Crise. O Clima de Crise é um podcast desenvolvido para a gente conversar sobre mudanças climáticas. Ele nasce dos projetos Governança e Multidimensionalidade dos Riscos Climáticos e do projeto Comunicação de Proximidade. A cada episódio eu recebo professores, pesquisadores e profissionais que estão na linha de frente dessas questões. Juntos trocamos ideias, compartilhamos experiências e pensamos em caminhos para enfrentar os desafios que afetam as nossas comunidades e o nosso planeta. No programa de hoje, vamos falar sobre o clima do sul do Brasil, essa região que vive entre extremos, secas prolongadas, ondas intensas de calor, ciclones, enchentes e variações rápidas. Para essa conversa, recebemos a professora Nathalie Boiasques, meteorologista formada pela Universidade Federal de Pelotas, com mestrado e doutorado em meteorologia pela USP. Atualmente, integra o Departamento de Física da UFSM, onde desenvolve pesquisas sobre variabilidade natural do clima, teleconexões entre tópicos e extratópicos, interação oceano-atmosféricas e os processos que modulam eventos extremos, como secas, chuvas intensas e ondas de calor. Professora, seja muito bem-vinda ao Clima de Crise. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, João Pedro. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa. Cumprimento a todos que estão nos assistindo. E realmente é um programa que toca numa temática muito cara, no sentido de que a gente precisa se dedicar melhor a esse assunto das mudanças climáticas, especialmente voltadas para o contexto da nossa região, né, não só o Rio Grande do Sul, mas a região sul como um todo, né, a gente tem Sim. observado aí outros eventos extremos que ocorreram além da nossa enchente histórica, né, ao longo desse ano, né, como tu bem destacou aí alguns eventos de ondas de calor, né, secas também, mas também eventos como tornados, granizos, né, e que estão nos trazendo aí uma série de prejuízos socioeconômicos e com perda de vidas, né, acima de tudo. Então eu acho que vai ser muito produtivo, eu tenho certeza, e espero que as pessoas que estejam nos assistindo também possam se sentir um pouquinho tocadas e talvez sensibilizadas com essa temática também. Exatamente. Professora, a nossa primeira pergunta, a gente vai trazer o contexto aqui da região sul, né? O sul do Brasil, ele tem vivido um período muito difícil, como eu comentei há pouco, secas, calor intenso, enchentes históricas, que atingiram diversas comunidades, incluindo também a Quarta Colônia, que é uma região um pouco distante, né? E quando a senhora olha para tudo isso que aconteceu aqui no nosso estado, né? Tudo que ele enfrentou nos últimos anos, principalmente a tragédia histórica do ano passado, o que esses eventos revelam sobre o clima da nossa região, e o que mais ele chamou a atenção, nesse momento que estamos vivendo? Ótima pergunta, João Pedro. Realmente, a gente está num período bastante delicado e eu diria que, enquanto ciência, a base das mudanças climáticas, que é a base física e química, né? Por mais que a gente tenha relatórios e documentos e dados que cada vez mais nós temos para analisar, acho que com todas as informações que nós temos e já tivemos, né, sobre mudanças climáticas, nenhum de nós era capaz de compreender a magnitude de um evento extremo até então, né. É só no momento que nós somos inseridos e atingidos é que nós temos essa dimensão do problema que é. Tu tocaste na quarta colônia, e que também me sensibiliza, porque eu moro na quarta colônia. Eu mudei na pandemia para a quarta colônia, numa região, rural, que tem um riozinho, a cidade é Ivorá, então tem um riozinho na cidade, que é o rio Jacutinga. Quando fui conhecer a cidade e tudo mais, fui para morar, conversei com os vizinhos, eh, nenhum me dizia: "Olha, o rio enche, transborda, sai do leito", mas nada demais. Até vir o ano passado. Ou seja, eu fui atingida. A minha casa entrou água, quase entrou água por tudo, mas por sorte não foi levada. Mas eu me coloquei no lugar dessas pessoas também, né. Veja bem, né, eu sou meteorologista, tenho a formação, eu tinha os dados na mão. Por que que eu não saí? Porque a gente não quer acreditar. Eu sou a prova disso, né. Eu não saí porque jamais imaginei, nunca aconteceu isso antes. Vai acontecer dessa vez? Eu coloquei à prova. Eu pensei: "Não,
não vai chover, mas não vai ser tanto assim, a ponto da gente precisar sair de casa. E eu saí por uma questão de segurança, depois que eu vi que o rio estava subindo demais. Então isso é só um exemplo na própria pele, né, o quanto a gente está sentindo, né, esses eventos extremos e o quanto a gente precisa entender que nós não conseguimos enfrentar a natureza. Por mais que a meteorologia ela traga indícios, né, a previsão aponta ali para um cenário, a gente precisa colocar um panorama sempre a mais, né. Eu vejo muitas pessoas ainda, eh, questionando, né, e muitas vezes quando a defesa civil emite os alertas, né, e nós recebemos pelo celular, que agora as informações estão Sim. chegando com mais precisão e com maior frequência, as pessoas ainda estão se questionando: "Ai, mas será que eu saio?". Na dúvida, saia, né. Então, porque realmente, a dimensão desses eventos, ela é muito maior do que nós somos capazes ainda de prever. Por quê? Por mais que a meteorologia e as previsões, elas tenham aumentado e muito a questão da confiabilidade, né, ou seja, você pega uma previsão de 5 dias até uma semana, o nível de acerto é acima de 90%, né. É claro que isso muda um pouco de época do ano para, por exemplo, no inverno é mais fácil de acertar do que o verão, porque as chuvas de verão, elas são mais localizadas. E aí você muitas vezes tem a formação de uma nuvem, né, que é muito local. É o exemplo, por exemplo, quando chove no centro da cidade de Santa Maria e não chove no Camobi, né. Então no verão isso é bem típico, a chuva ela tem essa característica mais localizada. E isso é muito difícil muitas vezes da gente representar num modelo numérico, que é a nossa ferramenta principal para fazer a previsão do tempo, né. Porque justamente nos faltam muitas vezes medidas pontuais, né, então às vezes a gente não tem pluviômetro distribuído em todas as regiões. Na quarta colônia mesmo é uma região que carece de informações, e isso é uma questão que nós estamos batalhando, eu espero agora em 2026 conseguir batalhar ainda mais, que a gente consiga trazer equipamentos para cobrir melhor essa região da quarta colônia, que nós tivemos aí eu citei o caso de Vorá, mas, felizmente nós não tivemos nenhum óbito, na cidade, mas nós sabemos de outras cidades na região da quarta colônia, como Nova Palma, que tiveram óbitos, Sim. né. Então nós precisamos sim de mais monitoramento, porque não tem milagre que o meteorologista possa fazer sem ter um ponto de observação, sem ter pluviômetro, sem ter termômetro, sem ter anemômetros, por exemplo, que é o mede a velocidade do vento. Então a gente precisa ampliar essa rede. E a universidade, com os seus projetos, né, internos, e a gente vai conseguindo fontes de financiamento, mas também a gente é limitado, né. Nós sabemos que nó por mais que a gente tenha esse grande esforço, nós não conseguimos chegar em todos os lugares. Então por isso que a gente precisa discutir para levar isso para a sociedade em todos os níveis, em todas as esferas, para que a gente chegue nos governantes e nos tomadores de decisão, para que eles entendam o quanto o monitoramento é importante. A gente precisa ter esse tipo de informação. Sem isso, a gente não consegue fazer previsões cada vez com maior riqueza de detalhes, inclusive na questão de eventos extremos, saber a magnitude desse evento extremo. Por isso que eu comecei a minha fala falando desse exemplo, né, de Ivorá, né, de eu ter sido atingida, né, porque é justamente isso, Ivorá é um ponto, por exemplo, uma cidade que estava completamente sem nenhuma medida naquele momento, e eu estava completamente no escuro. Então eu fiquei isolada por 15 dias, praticamente, ali, a estrada da minha propriedade foi levada, e eu não tinha comunicação, eu não tinha luz, então eu me vi nessa condição. Então eu senti realmente o quanto um pouquinho, né, o quanto que as pessoas realmente foram atingidas nesse evento. Então é muito importante a gente entender o quanto o trabalho que a ciência faz, a ciência como um todo, eu estou falando aqui com a ciência que eu trabalho no dia a dia, que é a meteorologia, mas a gente sabe que a mudança climática, ela é uma temática que ela é multidisciplinar, mas assim, mas muito multidisciplinar mesmo, né. A gente sai daqui da meteorologia, já já a gente está indo na questão socioeconômica, né. Basta ver qualquer evento extremo, dificilmente você não vai ter o impacto socioeconômico, né. Sim. Só uma questão pessoal mesmo, assim, como que foi para a senhora ter acesso às informações, por exemplo, naquele momento,
que a senhora ficou isolada, a senhora sentiu necessidade ou falta de algum veículo de comunicação, de jornalismo, para divulgar as informações que estavam ocorrendo? Como que foi isso ou a senhora não teve? Perfeito. Como não tinha energia elétrica, Sim. eu fiquei mais limitada ainda, né. A minha mãe tem um rádio, olha só, e aí fomos atrás, que a minha mãe mora comigo, é minha vizinha, na realidade. Ela tinha um rádio, e aí nós não tínhamos pilha. Nossa. Porque tinha que colocar pilha, né, porque não tinha energia elétrica. Fomos atrás, caminhando, porque não tinha como passar de carro, a estrada tinha ido embora, caminhando até um vizinho mais próximo para tentar ver se a gente conseguia, e aí ele não tinha, a gente foi indo tentar conseguir, no mercadinho da cidade, a tal da pilha para conseguir colocar no rádio, para a gente conseguir ter algumas informações, né. Porque até então minha família, minhas irmãs, por exemplo, ninguém tinha notícias também, nem nossas, né, de mim e da minha mãe. Então foi bem difícil, né, essa questão da comunicação. Logo ali nos primeiros dias, a gente sabia, estávamos bem de saúde, ainda bem, mas ao mesmo tempo a gente sentia aquela necessidade de avisar as pessoas, de comunicar aos familiares e amigos que estávamos bem. Meu tio, que mora em Porto Alegre, por exemplo, estava bem preocupado, enfim. E naquele instante, enquanto a gente ficava sem comunicação, depois a gente soube que criaram um grupo de WhatsApp de Ivorá, na realidade, depois tinha um da Quarta Colônia também, para tentar achar as pessoas e a comunicação. Então, criaram um grupo de WhatsApp de Ivorá, e aí os vizinhos ficaram sabendo. Eu sei que até hoje foi um rapaz de moto no meu sítio, que eu não sei quem é, porque ele foi até a minha propriedade para saber notícias nossas. Ele encontrou com um vizinho meu, o vizinho falou: "Não, elas estão bem". Esse rapaz voltou de moto, avisou minha família, minhas irmãs, meu tio no WhatsApp, e até hoje eu não sei quem é essa pessoa, só para ter uma ideia, né. Então, fica aí até meu agradecimento a este ser que se desprendeu, foi lá, se deslocou para saber notícias nossas, né. Enfim, esse é um exemplo, mas como exemplo de inúmeras pessoas e que tiveram danos muito piores do que o meu, né. Mas, eu realmente eu me coloco numa condição muito diferente. Eu posso dizer para vocês, assim, garanto que eu sou uma outra pessoa depois desse evento, porque eu realmente senti a dimensão num contexto social, que até então eu tinha a dimensão no contexto científico do dado, né, enchente, o que que é uma enchente? Até você sentir realmente, né. Então, para mim foi um divisor de águas, de lá para cá, desse evento histórico. Eu tenho abraçado essa causa das mudanças climáticas com muito mais força. eh Até eu estar aqui hoje eu queria concluir esse ano, eu não poderia deixar de estar aqui com vocês, e agradeço imensamente o convite, porque realmente eu vesti essa camiseta desde do evento do ano passado, a ponto de que nós já tínhamos, em 2023, nós já tínhamos aprovado um curso de especialização em mudanças climáticas, que é oferecido em parceria com a Universidade Aberta do Brasil e a UFSM. Eh, e aí, quando chegou em 2024, eu me debrucei nesse curso e eu disse: "Agora vai sair". E realmente agora o curso está começando essa semana. Esse curso de especialização em mudanças climáticas, ele é totalmente EAD, né, então traz uma vantagem aí para quem quer fazer uma especialização voltado para essa temática. E com muito orgulho nós conseguimos, a universidade, né, abriu portas para atrair esse público que queira entender essa temática, esse assunto, e é o primeiro curso do Brasil, olha que legal, né, o primeiro curso de especialização em mudanças climáticas no Brasil, quiçá no mundo, porque também no mundo, né, se for ver globalmente falando, a estrutura da universidade é um pouco diferente, né. Então nesses moldes que será o curso de especialização, realmente é um diferencial, né. Então, cada vez mais me sinto tocada e me sinto motivada para a gente levar esse assunto para mais pessoas, né, e que a gente possa, através do ensino, da pesquisa, da extensão, até mesmo da inovação, né, conseguir chegar, né, e a UFSM ser essa referência que lhe cabe, né, nacionalmente, nesse aspecto aí voltado para as mudanças climáticas. Seguindo nessa linha das mudanças climáticas, a comunidade
conhece de forma superficial, né, o que seria as mudanças climáticas, pelos jornais, rádios, mas eu gostaria que a senhora comentasse quais são os sinais locais desse fenômeno, que a senhora identifica aqui hoje no Sul, e como esses sinais, que já são perceptíveis, se conecta com os grandes padrões e com o aquecimento global que discutimos agora. Como Uhum, que isso se conecta? uhum. Isso, é importante a gente entender que o clima que nós estamos inseridos, né, o clima do Rio Grande do Sul, ele é extremamente variável, e sempre foi, Sim. né. Então nós temos características bem peculiares, né, invernos mais úmidos e frios, com verões bem quentes. Santa Maria, quem mora já há algum tempo aqui, passou um verão, sabe muito bem que é o verão em Santa Maria, é bem peculiar, né, extremamente quente. Só que nós estamos observando, né, e já vários estudos vêm mostrando, tem alguns alunos nossos que estão trabalhando com essa temática sobre ondas de calor, né, essas ondas estão ficando mais intensas, de fato, aqui no Rio Grande do Sul. Algumas regiões, como a fronteira oeste, a região mais oeste, da região da Campanha, aparentemente estão apresentando uma tendência um pouco mais, exacerbada, um pouco mais intensa em termos de ondas de calor, mas Santa Maria não é diferente. Então, nós estamos realmente vivendo num período de aquecimento, né, no planeta inteiro. Algumas cidades também estão seguindo esse padrão, Santa Maria é uma delas. Então, de fato, nós estamos vivendo um período com ondas de calor mais frequente e mais intensas. É claro que isso, quando a gente analisa ao longo do ano, não é uniforme, não é homogêneo, né. Então, até se a gente for comparar globalmente falando, existe uma tendência a gente ter mais ondas de calor nos períodos, ou mais ondas de calor mais intensas, isso que eu quero dizer, não só em frequência, mas em intensidade, né. Ou seja, você tinha, sei lá, um valor de temperatura média de 30 graus, agora foi para 32, né, graus, em média, né, vamos colocar assim, só um exemplo. Então, quando a gente analisa no ano, ao longo dos anos, né, ou ao longo dos meses, melhor dizendo, a gente observa que tem alguns períodos que tende a ter essa intensidade um pouco maior, que seria o caso de primavera e verão. Então, justamente, que são os períodos que a gente já está sentindo, né, o santamariense já percebeu isso, mas em que no dado a gente já consegue detectar esse tipo de situação. Então, o aquecimento global, né, o aquecimento do planeta nos coloca num panorama onde o clima começa a mudar, por isso que aí é um gatilho. Toda vez não necessariamente você vai ter mudança climática somente por conta de aquecimento, né, nós já tivemos no passado, no período anterior ao que nós estamos vivendo, que é o nosso interglacial, que nós chamamos em relação ao período geológico, nós, no último período glacial, né, nós realmente tivemos um período mais frio, e isso também desencadeou uma mudança climática, né. Então, esses períodos eles acontecem de mudança climática. Acontece que nessa mudança climática atual que nós vivemos, nesse período que nós chamamos de interglacial, que nós começamos com esse período que nós chamamos de Holoceno e estamos adentrando num período que nós estamos chamando já de Antropoceno, né, a maioria dos cientistas, já vem chamando e adotando essa definição de antropoceno, porque justamente já entendendo que o ser humano, vem impactando no planeta, não só no clima, mas no planeta como um todo, né, em recursos, enfim, biodiversidade. Então, é isso, né, quando a gente vai analisando todo esse histórico de mudanças climáticas, né, o planeta teve esses períodos, né. Agora, entrando no antropoceno, aí começa a brincadeira no pior sentido. Por quê? Porque nós realmente estamos produzindo e promovendo algo que antes nunca foi observado, no ritmo que nós estamos produzindo. Muitos, negacionistas, geralmente sempre levantam a tecla de que nosso planeta já teve gás de efeito estufa, a concentração de gás de efeito estufa maior inclusive do que nós temos hoje. Até pode ser,
Até pode ser. Teve um período há 3 milhões de anos atrás, que é o Pleistoceno, nós tivemos uma quantidade mais ou menos semelhante, eu diria, ao que a gente tem hoje. Só que não foi na taxa de que na velocidade com que nós estamos emitindo gases de efeito estufa. Foi muito mais lento, muito mais lento. E assim, esses estudos, quando a gente analisa o passado, eles são importantes. Isso é uma área da climatologia que é paleoclimatologia, que é entender o clima do passado para a gente entender um pouquinho como é que está hoje, se já aconteceu ou não aconteceu, né? O que dá para comparar. Então, quando a gente olha para o clima há 3 milhões de anos atrás, é completamente diferente. Em termos de biodiversidade, o nível do mar era absurdamente maior. Então, não tem como a gente comparar hoje. Se nós formos produzir e seguirmos produzindo a quantidade de gás de efeito estufa emitindo, né, esses gases, nesse ritmo, realmente a gente vai para um dado que eu diria que é sem precedentes, porque realmente hoje a gente até tem alguma coisa parecida que seria o Pleistoceno, que é um pouco parecido em termos de emissão, mas a gente já está chegando a uma marca de que a gente não tem nada para trás, nenhum dado paleoclimático que consiga nos colocar como que era o clima numa condição superior de gases de efeito estufa. Então, por isso que é muito importante, e o próprio IPCC, já vamos abrir um parênteses, né? IPCC é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas ligado à ONU, né? O último relatório, os relatórios do IPCC, de uma forma geral, mas o último ele foi bem enfático. E, na realidade, saiu um relatório até específico sobre esse assunto, de que a gente deveria limitar o aquecimento do planeta em 1,5 grau. A gente já está chegando nessa marca, a gente já está em torno de 1,3. Ou seja, o que seria esse 1,3 e 1,5? Seria o aumento de temperatura em relação aos níveis pré-industrial, né, pré-revolução industrial, ou seja, seria 1850, 1900 ali. Então, a gente já está chegando nessa marca. Essa marca era para a gente chegar até o final do século, até 2100. Então, realmente, o ritmo que nós estamos colocando, né, em termos de emissões, está nos colocando num ritmo extremamente acelerado em termos de aquecimento. Então, essas coisas estão totalmente conectadas. Aquecimento, mudança climática, e aí, obviamente, no momento que você começa a alterar a temperatura do planeta, você começa a alterar toda a distribuição de água, o ciclo da água ele é acelerado, o vento vai modificar, e aí, consequentemente, se muda o vento, vai mudar o transporte de umidade, por isso que algumas regiões recebem mais umidade, outras menos. Então, a tendência, de forma mais geral, é as regiões que já são mais úmidas tenderem a ficar mais úmidas, que é o que está acontecendo com a gente, e as regiões mais secas ficarem ainda mais secas. De forma bem resumida, seria isso. Então, por isso que aí a gente vai percebendo esse link do global aos aspectos mais locais, né? Então, esse é o cenário que a gente tem hoje e a gente já está sentindo, né? Períodos de chuva mais intensas, né? Ou eventos de chuva mais intensos. Em contrapartida, a gente não vai ficar livre dos eventos de seca, né? E isso é muito claro no último relatório do IPCC, que a gente vê que a maior parte do ano há uma tendência, aqui para nós, eu estou falando, na nossa região, de aumento da chuva. Mas tem uma faixinha ali, uma época do ano que começa a diminuir, que é justamente agora. É primavera e começo do verão. Tem uma reduçãozinha da precipitação. Eu falo reduçãozinha, mas, obviamente, isso num contexto de longo prazo. Se você somar isso com outras flutuações que acontecem já regularmente de forma natural no nosso clima, como, por exemplo, a Laninha, você está somando 2 contribuições. É a mudança climática mais a Laninha, reforçando, por exemplo, para o déficit de chuva, né? E daqui a pouco nós estamos pensando ao contrário, né? Aí é o El Niño somado com a tendência de longo prazo, dizendo que o outono e inverno vai chover mais. Então, são todos esses componentes que a gente tem que colocar na mesa e analisar a contribuição desses fatores, né? A mudança climática já é conhecida. A gente já sabe É uma realidade já. é uma realidade e a gente já sabe quais são as tendências. A temperatura vai aumentar, ondas de calor
vão aumentar a intensidade e frequência, a chuva tende a aumentar aqui para nós, mas tem uma época do ano que vai diminuir, e pode diminuir uns 30%, 40% até, em termos de precipitação, nessa época, principalmente primavera, mas o restante do ano tende a aumentar. Então, isso a gente já sabe. Então, isso aqui a gente já tem que atacar. Vai ficar do outro lado aí, a gente fica, os climatologistas e meteorologistas, tentando entender como que fica a bagunça do clima e a variabilidade natural do clima diante desse cenário de mudança, né? Porque aí vai mudar também. El Ninhos podem mudar, as laninhas também podem mudar, outros fenômenos meteorológicos também vão acabar sendo modificados por conta dessas alterações que a gente está produzindo. A senhora falou sobre ter que atacar, entre aspas, assim, mas, assim, há quem diga que precisamos agir para evitar que o problema piore, né, eu me refiro sobre as mudanças climáticas, enquanto outros defendem que precisamos aprender a conviver melhor com esses eventos extremos, Uhum. que já estão acontecendo. Para a nossa região aqui, como a nossa, o que a senhora vê como mais urgente hoje? E dá para fazer as 2 coisas? A gente consegue Devemos, devemos. devemos. É que aí eu acho que aí é uma questão de linha do tempo. Uhum. Por isso que vem tantas palavras: adaptação, mitigação, resiliência, né? A gente ouve todo o tempo, todo mundo falar, mas eu acho que a gente precisa parar e pensar o que que essas palavras representam, né? A adaptação é isso que a gente precisa fazer, é a curto prazo. A gente vai ter que fazer um planejamento para a gente se adaptar, porque a gente não vai ter tempo de estancar o problema. Não vai ser da noite para o dia. Então, o mitigar é reduzir. É mais difícil de adaptar hoje. A gente já está num cenário de adaptação. Nós não, desde o evento histórico, né, da enchente, nós estamos ainda nos adaptando, né? Eu vejo lá pela minha casa, por exemplo, até hoje ainda não voltei ao que era antes no meu sítio, não consegui. Então, é um processo de adaptação e eu sei o que que precisa resolver. Individualmente a gente sabe, né, e aí as cidades precisam ter esse planejamento. Precisa, é obrigatório, é iminente, a gente precisa ter esse planejamento urbano das cidades, né, em relação a riscos, áreas de riscos, mapeamento, as áreas mais vulneráveis, as pessoas, né, que estão nessas áreas, e eu acho que isso é muito importante, né, e entra no aspecto social do problema das mudanças climáticas, que a gente precisa mapear quem são essas pessoas, né, e aí achar uma solução para isso. Isso é hoje, isso é urgente, isso a gente precisa fazer. A redução, aí entra um problema que seria a mitigação, né, e realmente aí entra numa questão que é um pouco mais demorada, por isso que a gente tem que são linhas do tempo diferentes, né. A adaptação é hoje, a gente precisa fazer esse mapeamento, a gente precisa saber essas áreas, né, e o que que a gente pode fazer hoje, né. A mitigação a gente sabe que é um problema que vai para além, é muito mais, difícil, porque aí entra o aspecto econômico, financeiro, né, e as indústrias, o transporte, a agricultura, e aí é mais difícil de você convencer as pessoas, né. Por isso que aí a comunicação ela se torna fundamental, a gente precisa comunicar para que as pessoas entendam o problema, e aí a gente achar soluções também de mitigação, né, e enfim, achar maneiras da gente resolver. A gente sabe que o Rio Grande do Sul, e a nossa região, os maiores, emissores estão por conta do setor de agropecuária, né, agricultura mais a pecuária, através da emissão de gases como o óxido nitroso, que é por conta do uso de fertilizantes, e também a pecuária por conta do metano, a própria agricultura de arroz, por exemplo, né, a cultura de arroz emite, metano. Então nós temos aí uma série de elementos, né, do nosso característicos aí da nossa produção, que também estão produzindo essa emissão de gás de efeito estufa e a gente tem que achar uma maneira de manejar isso, né. Nós temos uma série de inspirações e de modelos hoje, né, de soluções baseadas na natureza, de sistemas agroflorestais, né, então existem caminhos, né, só que a gente precisa, mostrar, a melhor coisa que tem sempre do ser humano é o exemplo, né. E eu percebo que a mudança climática
E, ela tem sido isso, a gente tem falado muito, mas a gente tem agido pouco. Então eu acho que é nessa hora que eu me sinto também tocada, que eu sinto que fazer é melhor do que falar. Então eu criar um modelo, criar uma situação que eu veja que está dando resultado, vamos pensar na agricultura, a gente precisa, Sim. né, a população ela está em eminência, está crescendo, né, a estimativa é a gente chegar a 10 bilhões de pessoas, até pelo menos ao final do século, né, enfim, nas projeções aí da ONU. Então nós vamos precisar mais alimentos, mais água, né, mais energia, mas esses modelos que nós temos hoje, eles não vão sustentar, eles não vão aguentar, né. Então, seja para energia, a gente ter uma produção de, eh, de culturas que possam servir para bioenergia, para biocombustível, e o Brasil tem esse caminho, né, tem território, tem clima, tem água. Eu sei que é um ponto delicado quando a gente fala em água, né, são várias commodities aí que demandam por água, né, e a gente precisa cada vez mais de irrigação, porque justamente nos tem faltado água num período que mais precisa de água. É uma ironia isso, né. A gente viveu isso ano passado, e realmente eu refleti muito sobre isso, né, porque nós ficamos ali o mês de maio, abril, maio, com muita chuva e acabamos o ano precisando várias culturas precisando retirar água, né, irrigar. Isso poderia ser um dos efeitos locais desse fenômeno? Esse Exatamente. extremo e ao mesmo Uhum, tempo escassez? uhum, exatamente. A gente tem aí a soma desses 2 fatores, né, a mudança climática e a variabilidade natural do nosso clima, que já é ampla, né, o nosso clima ele realmente nós estamos numa região onde a variabilidade é muito mais intensa. É diferente você pegar na faixa tropical, equatorial, que as variações são mais brandas. Aqui nós estamos numa região de uma grande amplitude de variação climática, e a tendência é isso, é piorar. Então você pode passar por um período de extrema, né, chuvas intensas e até logo adiante, né, no mesmo ano você ter seca, né. Então como manejar isso, né, no período que chove muito, tentar criar alguns reservatórios de água para a população, né, já planejar, né, esse tipo de situação, porque nós estamos nessa iminência disso acontecer e com cada vez mais frequência. Professora, quando a gente olha para esse fenômeno na pesquisa, quais são as lacunas que faltam, assim, para a gente conseguir identificar tendências claras sobre as mudanças climáticas? Como que a senhora está eu queria que a senhora comentasse sobre projetos, pesquisas que a senhora desenvolve que falam sobre isso, sobre tentar identificar essas lacunas, assim. Uhum, perfeito. Nós estamos com algumas linhas de frente, assim, em termos de projetos, né. Um deles é sobre ondas de calor, entender bem a natureza, a característica, a dinâmica dessas ondas, como elas se formam e se deslocam, né, porque nós temos uma série de eventos de ondas de calor, que muitas vezes eles não começam aqui na nossa região, começam, por exemplo, na Argentina, então a gente já tem mais ou menos é que nem as ondas de frio, né, geralmente quando vem uma onda de frio para nós, os argentinos ali, os hermanos ou os uruguaios já sentiram antes, a gente já tem uma ideia de que pode acontecer com a gente. As ondas de calor também têm essa natureza, essa evolução, e elas podem seguir ainda e se propagar em direção ao sudeste do Brasil, enfim. Então todo esse contexto, essa abrangência da onda de calor, ela é importante, porque nós estamos novamente, imaginando, né, que esse evento ele pode chegar numa proporção muito maior e, consequentemente, afetar uma área, né, e uma população mais vasta, né. E pegando não só o Brasil, mas pegando parte da América do Sul, Uruguai, Argentina. Então, esse estudo ele tem sido um grande carro-chefe para nós, para a gente entender toda essa característica desses eventos de ondas de calor, qual é o motivo, né, por que que eles em determinados momentos e épocas do ano parece ocorrer mais, qual é o gatilho para isso. Depois nós temos, agora nós estamos trabalhando, já está em fase de revisão, num projeto que na verdade não é um projeto, é um artigo que foi submetido, envolvendo um evento extremo do ano passado, para entender a gênese, como que começou esse evento, porque já que ele foi extraordinário, quais eram os ingredientes que a gente tinha ali. Então nós
Né, só rapidamente, assim, tentando trazer uns links, né, que a gente conseguiu fazer, o oceano como um todo estava muito quente no evento do ano passado, em maio do ano passado. O oceano globalmente falando, o oceano estava muito quente. Só que tinha algumas áreas em particular, no Oceano Pacífico Sudoeste e no Oceano Índico, que estavam ainda mais quente. Então nós observamos esse padrão. Então, consequentemente, o oceano mais quente vai evaporar mais, vai ter mais umidade, né. Além disso, a gente viu que tinha, também o Atlântico muito aquecido, então mais uma bacia oceânica, que está mais próxima ainda da gente, também aquecida, mais quente, mais umidade na atmosfera, e aí o vento, ele foi canalizando e trazendo essa umidade para nossa região, que é o chamado hoje em dia isso virou, popularmente a gente até, já renomeia esse sistema, a gente chamava ele de jatos de baixos níveis, mas a gente já adotou o que pegou na maioria da população, que são os rios voadores ou rios atmosféricos, que nada mais é do que um vento que sopra a 2 quilômetros mais ou menos de altitude e que ele traz a umidade da Amazônia aqui para nós. E esse vento, esse rio voador, né, imaginem só, realmente é um duto, um canal de ar que vem da Amazônia e que vem até aqui. A gente não percebe, mas seguidamente, várias épocas do ano, a gente tem a umidade da Amazônia chegando até aqui. E esse foi um dos mecanismos que ajudou aí para esse evento de chuva intensa que nós tivemos ano passado. Ajudou a ter esse transporte excessivo de umidade, porque foram vários dias, né? Vários dias de chuva intensa, então, e para volumes recordes, né, de precipitação. Então, realmente, não era a água que nós tínhamos localmente, né, evaporando, nós não tínhamos água suficiente, nem evaporação suficiente aqui para desencadear naquela precipitação. Era a água que vinha da Amazônia, né. Bom, então, além desses aí, nós estamos agora, recentemente eu tive um projeto universal aprovado do CNPq, onde nós estamos trazendo a temática da Antártica. Porque a gente tem muitos estudos que focam muito na questão tropical, a relação tropical com a região de latitudes médias, que é onde a gente está. Então, por exemplo, El Ninho, está lá na região do Oceano Pacífico Equatorial. Então, a maior parte dos estudos de clima e variabilidade climática, eles são concentrados em regiões de baixas latitudes, regiões equatoriais, tropicais. Mas a gente tem pouquíssimos estudos falando sobre regiões extratropicais, que seria, por exemplo, a Antártica, e o papel que a Antártica tem no clima do sul do Brasil, principalmente aqui na região sul, no Rio Grande do Sul, perdão. Então, esse projeto aprovado, ele tem esse papel da gente entender a dinâmica que ocorre na Antártica em termos de circulação, o quanto ela explica parte dos eventos extremos que nós observamos aqui no Rio Grande do Sul, seja eventos extremos de chuva, mas de temperatura também. Então agora a gente está trazendo esse projeto que recém saiu do forno, né, a gente teve essa aprovação, então logo mais a gente já deve ter alguns resultados interessantes para a gente falar um pouquinho dessa relação entre Antártica, né, entre o que acontece lá na Antártica e o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. A gente já tem alguns indícios aí, algumas hipóteses, né, e alguns estudos preliminares que nós já estamos fazendo e já fizemos, inclusive, porque existe uma oscilação que é conhecida como oscilação antártica, que ela afeta o tempo e clima do nosso estado. Inclusive, no evento do ano passado, ela teve uma grande contribuição, uma grande contribuição. Então foi todo um panorama, né, foi se juntando várias peças do clima que desencadearam ali naquele evento extremo. Então é isso, você tem uma mudança climática, você tem uma variabilidade climática, você tem uma variabilidade, numa outra escala, que está abaixo da escala climática, que a gente chama de escala sinótica, que na realidade são os ciclones, né, e as frentes, por exemplo, né, as frentes frias que tanto nos atingem, né. E a gente sabe que tudo isso está interrelacionado. Sim, a gente comentou sobre a meteorologia ser uma ciência
muito técnica, assim, e há vários debates sobre o clima que muitas vezes é contaminado por desinformação ou por explicações simplificadas demais, que colocam tudo na culpa do El Niño, né, que é um termo bem popular, então tudo é o El Niño. Como é comunicar a ciência numa área tão técnica como a meteorologia, e o que poderia melhorar na relação entre ciência, imprensa e sociedade para que o conhecimento chegue de forma mais eficaz à comunidade? Perfeito, eu acho que isso é um trabalho de parceria, né, sem dúvida. Ah, nessa hora a gente precisa da ajuda do pessoal da comunicação, né. A gente precisa da ajuda de vocês, porque muitas vezes para nós, aquilo já é tão faz parte da nossa rotina, né, Sim. determinados termos e que às vezes a gente não se dá conta, a gente sai falando e acha que, né, todo mundo tem que entender, e não é assim, né. A gente estava conversando agora há pouco antes falando da medicina, né, quando às vezes eu vejo algum trabalho da área da saúde, que é algo muito técnico, eu também não compreendo, né, porque não é longe, está longe da minha alçada, longe da minha área, né, da minha base. Então eu acho que é isso, a gente precisa trabalhar de forma conjunta, integrada, né, entre meteorologia e comunicação, para que cada vez mais a gente consiga levar isso para as pessoas. E eu diria ainda, eh, o que que acontece e eu percebo na leitura que eu faço, assim como acho que deve acontecer com a comunicação também, né, a gente não tem uma formação de base, né. Na escola, o contato mais próximo que a gente teve de meteorologia foi na geografia, e é de uma forma, assim, muito sutil, né, muito superficial. Quando vê alguma parte ali dos climas, do mundo, enfim, da climatologia, mas é muito pouco, não chega a adentrar na meteorologia, né. Então, eu acho que esse trabalho também com as escolas, né, e aí entra a extensão, certamente, né, se torna indispensável, né. A gente tem alguns projetos de extensão também, né, eu tenho um projeto de extensão que envolve a região da Quarta Colônia, que tem essa missão, né, da gente tentar levar um pouquinho da meteorologia para as crianças, para que a gente já saia lá desde os pequenininhos, eles já aprendendo o que que é, quais são as nuvens, os tipos de nuvens. Hoje em dia a gente nem se arrisca a falar nome de nuvens, né. Se você vai ver às vezes em jornal, bom, no jornal aqui no Brasil, eu não sei porque eu nem acompanho mais jornal, e assim, em tempo real, né, a gente hoje em dia assiste o jornal dos intervalos ali, algo mais pincelado, né. Eu acho que essa é uma tendência geral do mundo hoje, né. Mas, eu observo, assim, comparando com o hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos, por exemplo, né, eles têm um tempo na televisão dedicado para previsão enorme. E é uma sequência de episódios ao longo do dia atualizando aquela previsão. Então, assim, é uma cultura diferenciada que aí eu vejo como realmente uma das lacunas, né. A gente precisa melhorar não só a linguagem, a comunicação, mas a gente tem que estender, ampliar, muitas vezes, essa discussão em espaços que hoje em dia a gente tem. A gente não precisa usar televisão, e, né, a gente está aqui agora, né, um podcast, enfim, a gente tem vários recursos hoje, né, várias formas, várias mídias. A gente precisa trazer mais esse conteúdo para que as pessoas possam acessar, disponibilizar, né, vários canais, né, enfim. Mas, repito, né, a gente não faria isso sozinho, eu não consigo imaginar, o meteorologista fazendo isso sozinho, por mais que ele tenha todas as habilidades né, muitos têm, eh, há de se dizer, nós temos alunos que têm uma habilidade para comunicação, temos inclusive egressos do nosso curso que foram para essa parte mais de comunicação, mas não são todos, né, nem todos têm aquela habilidade, aquela expertise, então seria importantíssimo, né, a gente ter essa parceria da comunicação para a gente ter mais produtos acessíveis, para que a gente possa tornar essa linguagem técnica mais acessível. Não tirando o teor técnico, Sim. né, mas, muitas vezes fazendo com que as pessoas entendam o que que aquilo ali representa, né. Vamos pensar, uma frente fria, um ciclone extratropical. Toda vez que aparece na televisão, eu sei que as pessoas se assustam, mas ciclone extratropical é a coisa mais comum, é o sistema meteorológico mais comum que nós temos aqui no nosso estado.
né? Praticamente pega o inverno ali, é um por semana, sem dúvida, né? Às vezes tem até com uma frequência maior. Então, por que que assusta? Assusta porque, às vezes, a forma com que é passado, né, e claro, dependendo da dimensão e da intensidade desse ciclone, ele pode realmente trazer um potencial de destruição, obviamente, né. Mas é isso, a gente tem que comunicar de uma forma mais, eficiente e sem também produzir uma série de pânico, né, e eu sei que há um limite aí. Né, uma cautela tem que ter uma certa cautela entre o que realmente vai acontecer ou a previsão, na iminência de que vai acontecer, né, aquele evento extremo, né, mas também ao mesmo tempo você não pode provocar todo um sistema e gerar um pânico em toda a sociedade, né. Então para isso a comunicação é fundamental. Isso. Também acho que cabe ao comunicador construir um roteiro mais menos técnicos, né, deixar essa linguagem para Uhum. vocês, e a partir de então a gente vai conversando e pedindo explicações para que o público entenda também. A nossa última pergunta é mais ampla, assim, então eu gostaria de saber se a senhora tem algo para acrescentar, alguma coisa pra que não foi dito durante a nossa conversa, para o pessoal que está nos assistindo agora. Certo. Bom, eu acho que acabei falando de tudo um pouco, Sim. né, dos projetos, enfim. Hã, mas eu acho que talvez uma das questões que eu percebo que os alunos, geralmente me perguntam e questionam, né, é essa questão do individual, né, do trabalho de cada um, o que que cada um pode fazer. Muitas vezes a gente fica batendo na tecla de que, somente quem tem a caneta na mão é que resolve, mas a gente tem que entender que quem tem a caneta na mão, nós colocamos lá, de certa forma, né. Então, começa por aí também. Mas sem pensar em governos e sem inserir contexto político, que é difícil, a gente sabe, mas o coletivo, ele é importante. Mas para que eu tenha o coletivo, eu também tenho que ter uma iniciativa individual, né. Então eu não começo uma campanha sozinha, né, seja a questão vamos pensar em coisas mais simples, desde a reciclagem, o uso consciente de água, de energia. A energia é algo que realmente é preocupante, né, o nosso país ele demanda, e precisa de água para ter energia, né, nós nos abastecemos de hidrelétrica, só que a gente tem que entender que esse sistema ele está em declínio, né, a nossa energia proveniente de hidrelétrica está diminuindo, porque está diminuindo água em muitos reservatórios, principalmente na região sudeste, que é a região que tem maior população do nosso país. Então a gente tem que começar a pensar nessas alternativas, por isso que se bate tanto na tecla de energias renováveis e transição energética, né, então é todo um contexto. O que que eu consigo fazer? Ah, bom, eu não consigo trocar meu carro hoje por um carro elétrico, não, meu bolso não dá, não consigo, ok. Mas o que que eu posso fazer? Usar menos o carro, andar mais de bicicleta? Ótimo. Consumir menos carne? Maravilha. Porque a gente sabe que, né, a pecuária ela demanda, uma quantidade de água, além, claro, da agricultura, que a gente já falei sobre isso, a questão da irrigação tem aumentado muito, né, a quantidade de água que a agricultura tem demandado, mas a pecuária também, né. Então são essas iniciativas, né, o individual é importante sim, né, as pessoas sempre me perguntam e questionam, né, eu vou ser sempre uma defensora de que sim, a gente precisa mudar hábitos, rever sistemas de consumo, né, tudo que a gente precisa ter. Será que precisa realmente, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E criar as redes de cooperação, né, a gente não vai realmente sozinho a gente não vai conseguir, mas a gente conseguindo individualmente, eu mudando, aí eu entro o exemplo, né, de não ficar só na fala e no discurso, mas no agir, né. Então eu mudando a minha rotina, mudando o meu hábito, né, fazendo uma caminhada, uma pedalada, no lugar de ficar andando com transporte a todo instante, né, consumindo menos carne, esse é um ponto bem importante também, né. Eu sei que para a cultura do gaúcho é desafiador, mas é possível. Eu sou prova viva disso, né, já vai fazer, sei lá, já até nem eu nem conto mais, porque já faz um bom tempo que eu não consumo carne. Mas, e é por aí, né, eu acho que é nesse contexto que a gente vai conseguindo, né,
criar, né, iniciativas, conhecer pessoas. É incrível isso, no momento que você vai mudando, você vai conhecendo as pessoas que têm o mesmo propósito que você, que estão alinhadas com o mesmo propósito, com a mesma ideia de querer recuperar áreas degradadas, por exemplo, né. Às vezes a pessoa, né, consegue, trabalhar de forma voluntária, não tenho dinheiro para comprar um pedacinho de terra pra mas eu posso trabalhar de forma voluntária, eu posso ajudar uma fundação, uma ONG, né, nessas campanhas de reflorestamento, de arborização na cidade, né, o quanto a gente pode melhorar dentro de uma cidade, né. Santa Maria, por exemplo, a gente precisa de mais áreas arborizadas. As ondas de calor não nos deixam nem um refresco, né, a gente não tem, se não for aqui o campus, né, sede da UFSM, que abriga aí as pessoas nesses dias e nos finais de semana, né, mas é pouco. A gente precisa de ter mais áreas verdes, mais áreas com espelhos de água, né, a água ajuda nesse processo de resfriamento, né, toda vez que a água evapora, esfria, né, o ambiente. Então a gente precisa ter mais espelhos d'água, reservatórios de água ao redor da cidade, né, que aí tem a dupla finalidade, né, seja a água que vai servir para o consumo humano, ou seja uma água que possa servir também para o processo de resfriamento, né. Então é isso, né, a gente aos poucos trazendo esse espírito, né, eu acho que é muito importante e que a ciência também seja valorizada cada vez mais, né, isso é importante que as pessoas compreendam o papel, né, que a ciência tem em compreender, né, os mecanismos de mudança climática, essas alterações que nós estamos produzindo, né, que é um trabalho muito sério, Sim. né. Cada vez mais a gente tenta conseguir mais dados para que a gente tenha maior confiabilidade, né, então, por exemplo, pega o exemplo que eu tinha dado no começo, né, a região Quarta Colônia, a gente já sabe, a gente já mapeou a Quarta Colônia, a gente tem um gap aqui, a gente está sem muita informação, a gente precisa cobrir essa área com sensores, com equipamentos, para que a gente consiga monitorar melhor esses eventos extremos que estão acontecendo, né. Mas é isso, né, cada um fazendo essa parte, né, cada um na sua área também, né, de pesquisa tem o seu papel, né, e a comunicação ela tá ali, né, é quem realmente vai poder fazer e passar essa informação de forma fidedigna, né, para a população, então é por aí, né. Professora, eu gostaria muito de te agradecer por fazer parte do nosso programa, por estar aqui hoje. E como a senhora falou sobre coletividade, né, então, falar sobre um assunto que é tão emergente carece e precisa, acionar tanto a sociedade civil, o poder público, a ciência, eles precisam estar junto em parceria para que a gente consiga comunicar melhor e também, eh, ter ações que possam aí mitigar cada vez mais os impactos que a gente está sofrendo. Então muito obrigado pela tua participação aqui hoje. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou durante esta temporada, muito obrigado e até breve. A coordenação dos projetos Governança e Comunicação de Proximidade é da professora Ada Cristina Machado Silveira e Aline Rois Dalmolin. A apresentação do podcast, eu, João Pedro Souza, direção Camila Rodrigues Pereira, direção de projeto Daphne Pedroso e Maurício Fanfa, roteiro João Pedro Souza, produção Taine Cardoso e João Pedro Souza, desenho de áudio João Pedro Vandessan, mídias sociais Ana Luísa Dutra e equipe técnica João Vitor de Almeida, Rafael Silveira, Rafael Baldi e Rodrigo Santiago. Apoio financeiro FAPERGS, PROEX CAPES e Proequipamentos CAPES. E apoio institucional POSCOM, Estúdio 21, Coordenadoria de Comunicação da UFSM e Laboratório Hipermídia. Até a próxima temporada.